Fala galera, vamos aí continuando essa aula sobre a realidade do primeiro reinado, sobre esse processo de abdicação de Dom Pedro, desse processo de crise. E agora a gente entra num ponto que é o fato da Guerra da Cisplatina, que o Brasil se envolveu, com o que hoje é a região, né, do Uruguai. A Cisplatina, vale lembrar que ela fazia parte do Império Brasileiro. O pai do Dom Pedro, Dom João VI, anexou o que era conhecido como a Banda Oriental, se aproveitando do contexto napoleônico, da crise na realidade espanhola, então ele anexa um território que já de longa data era um interesse português. Vamos lembrar a fundação da colônia de Sacramento, em 1680, lá no século XVII. Quando Dom João invadiu a Banda Oriental, ele sofreu a resistência do Lavalleja, que está aí na imagem, o Antônio Lavalleja, ou Lavageja, dependendo, né, da pronúncia, e você teve o José Artigas. O Artigas, ele foi o principal líder contra o Dom João, causando muito transtorno, mas já acabou sendo derrotado, se exilou no Paraguai e nunca mais voltou. O Lavarrera, ele vai ser preso e vai ser enviado para o Rio de Janeiro. E aí, os anos vão passar, durante o primeiro reinado, ele consegue fugir, ele consegue escapar do Rio de Janeiro e vai lá para Buenos Aires. Buenos Aires, que na época era a capital das Províncias Unidas do Prata, e hoje é a Argentina. Naquela época você tinha o nome das Províncias Unidas do Prata, né, das várias regiões que formaram aí o território da Argentina. E aí o Lavalleja, ou Lavageja, né, vamos aqui pontuar o slide, ele vai formar um grupo de resistência dos moradores da Banda Oriental, dos moradores da Cisplatina, chamado de Grupo dos 33, né, os 33, espanhol 33. E esse grupo ele vai se organizar a partir de Buenos Aires, e aí já demonstra um apoio de Buenos Aires a essa causa, onde a partir de Buenos Aires eles vão se organizar, vão ter equipamentos, vão ter apoio do governo da Província Unida do Prata e vão atacar a Cisplatina. Então você vai ter um ataque em Montevidéu, a população vai aderir ao grupo dos 33 e você vai proclamar a unificação da província da Cisplatina às Províncias Unidas do Prata. Então, o território da Cisplatina vai ser anexado pelas Províncias Unidas do Prata. Obviamente que o Dom Pedro I, naquele contexto de pressão interna, ele não poderia permitir uma perda territorial, um prejuízo à nação brasileira, já num contexto negativo para ele. Então, assim, o Dom Pedro ele vai começar a organizar um exército, vai organizar uma força militar num cenário econômico já ruim, para poder recuperar a Cisplatina, para poder suprimir essa rebelião do grupo dos 33 e recuperar o domínio político sobre a região. E aí, nesse contexto, obviamente, ele vai ter que declarar guerra às Províncias Unidas do Prata, porque as províncias estavam apoiando esse projeto da Cisplatina ser anexada, ser unificada ao território das Províncias Unidas do Prata. Então você vai ter uma guerra entre Brasil e Províncias Unidas do Prata, e Províncias Unidas apoiando o grupo dos 33, os moradores da Cisplatina. Essa guerra, obviamente, abre espaço para a gente entender a rivalidade entre Brasil e as Províncias Unidas, hoje Argentina, no século XIX, e até mesmo com o que vão ser os uruguaios no século XIX, as intervenções brasileiras que vão ser realizadas no Uruguai no século XIX. O Brasil vai participar de um conflito extenso, moroso, um conflito extremamente tóxico para a gente, porque o Brasil não conhecia geografia, não conhecia hidrografia, vai ter muito prejuízo, mesmo com uma quantidade de tropas superior, não conseguia se impor, não conseguia atuar e ter uma ação efetiva. Então você vai ter um território brasileiro, um império brasileiro, que vai ter vantagem numérica, mas não vai conseguir se expressar essa vantagem numérica em resultado. E isso, obviamente, é ruim, porque se você está numa guerra, você está tendo gasto de recursos, você está tendo perda de homens, você está tendo prejuízo, você está tendo navio afundado. Então, isso é muito negativo para a realidade do Império Brasileiro. E, obviamente, com isso, você vai reduzindo os recursos que você tinha num tesouro, numa realidade econômica brasileira já debilitada. Como a gente comentou no vídeo anterior, você tem uma dependência agrícola
ele não está sanando as finanças, você está pegando toda hora empréstimo com a Inglaterra, você tem um conflito. Guerra é custo, guerra é gasto. Então, o Tesouro Brasileiro vai entrar em decadência. Quando eu falo Tesouro Brasileiro, é o que tinha de caixa. E aí, no meio dessa loucura, desse caos de guerra, Dom Pedro vai buscar recorrer a mercenários irlandeses para tentar alcançar algum resultado positivo. Os caras vêm para cá e ficam indignados com o valor do soldo recebido, eles achavam que era uma coisa, chega aqui é outra. Fazem o motim dos mercenários na cidade do Rio de Janeiro. Isso é ridículo para a realidade imperial. Dom Pedro tem que pedir ajuda a navios ingleses e franceses para voltar a ter ordem na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, você tem um cenário de tensão, de desespero, de desordem na cidade do Rio de Janeiro. Então você tem um quadro do Império Brasileiro desgastado, um imperador que não conseguiu vencer os uruguaios, vencer os argentinos, né, os cisplatinos e a galera da Província Unida do Prata. Então você tem um contexto horroroso. E aí a Guerra do Cisplatina, em que o Brasil tem diversas derrotas, tem diversos problemas. E por fim, a Inglaterra vai entrar nesse jogo, nesse balaio de gato, e vai, olha, nem a Província Unida vai ficar, nem o Brasil vai ficar. Nós vamos fazer a independência da região, a República Oriental do Uruguai, que é algo que o Lavarrera gostou muito, porque afinal ele vai ter a sua autonomia, vai ter um tratado do Rio de Janeiro, assinado aqui, na cidade do Rio de Janeiro, onde tanto o Império Brasileiro quanto as Províncias Unidas vão renunciar ao interesse no Uruguai, e aí você forma uma República Oriental do Uruguai, lembrando o nome Banda Oriental, então por isso que é República Oriental, a margem oriental dos rios, que está aqui debaixo do Brasil e do lado da Argentina. É um território minúsculo, é um território que, sinceramente, tem a sua soberania hoje, mas, cara, a população do Rio de Janeiro é maior que a população do Uruguai. Então é um território pequenininho, um território ali muito amistoso, amigável, sabendo que está cercado por duas grandes potências da América do Sul. E você tem o reconhecimento dessa independência, a República Oriental do Uruguai, no Tratado do Rio de Janeiro. E aí, obviamente, que a Inglaterra vai obter vantagem comercial, com a abertura do comércio lá no Uruguai, e o Brasil vai sair afetado economicamente a nível severo. E aí, qual é a consequência disso? A consequência disso é a quebra do Banco do Brasil. O Pedro, que antes do banco quebrar, tentou ainda emitir papel moeda, deu ordem para fazer emissão de papel moeda. Os economistas na época alertaram que isso não ia resolver, ele deu a ordem, poder moderador, imprimir dinheiro, e aí você causou um efeito de aumento dos preços absurdo. É até uma coisa engraçada que o termo inflação, ele não existia na época, e muitos falavam do inchaço dos preços, né, dos preços ficarem inchados, da população pobre sofrer muito, porque o dinheiro perde valor diariamente com um processo desse. Então, o dinheiro que hoje vale X, amanhã está valendo X sobre 2. Tá valendo metade, porque o preço sobe diariamente com um processo agressivo de inflação. Então, isso causa muito problema econômico para o Brasil. O Banco do Brasil quebra, o Banco do Brasil já quebrou, foi liquidado, ou seja, ele terminou sua operação. Isso mostra que o Império ele está indo buraco, ele está indo ladeira abaixo. Então, a gente vai entrar no último vídeo, nos anos de 30 e 31, que o Império, o primeiro reinado, ele vai desandar de vez e você vai ter uma saída do imperador. Então é importante a gente pensar que o Império ele entrou agora num processo de decadência econômica, política, militar. Cada vez mais a imagem do Pedro está sendo desgastada, está sendo colocada em xeque. Isso, obviamente, vai favorecer um processo de abdicação. Beleza? Então, daqui a pouquinho a gente vem com o último vídeo. É isso. Aquele abraço. Tamo junto.